e o envio desta Casa do projeto de lei que concede anistia administrativa aos policiais e bombeiros militares do Estado do Espírito Santo. Senhor presidente, esse é o dever que essa Casa tem que fazer. Já que o governo não toma iniciativa, essa Casa precisa propor, demonstrando ao governo do Estado que é necessário acabar com essa perseguição que não vai levar a nada, que este governo somente está fazendo. Já demos o exemplo aqui do que aconteceu no estado da Bahia, no estado do Rio Grande do Sul, em outros estados como Minas Gerais, da onde a energia colocada pelo governo do estado é o diálogo com as instituições. Assim aconteceu greves na Polícia Militar desses outros estados, mas nenhum deles levou tanto tempo para poder tratar desse diálogo do governo com a instituição. Depois, as sequelas, os problemas, eles atingem até a sociedade. Ninguém consegue fazer com profundidade um levantamento de quantas pessoas no âmbito administrativo da Polícia Militar é utilizado para fazer a avaliação dos procedimentos que estão acontecendo na caça às bruxas da Polícia Militar. Mas mais do que isso, começou a audiência na vara criminal, onde vários parlamentares aqui também foram solicitados para serem testemunhas. Estavam lá. Até nem deu tempo. Os deputados voltaram para cá. Imagina quantos juízes, quantos serventuários da Justiça, quantos profissionais do Ministério Público, quanto dinheiro jogado no ralo para atender a mão pesada deste governo do Estado. Então, aqui, o que está sendo proposto aqui é que o governo acolha essa indicação da Comissão de Segurança que recebeu das entidades de classe da Polícia Militar e do Bombeiro Militar. O que ocorreu no Espírito Santo no ano passado foi 100% de responsabilidade, deputada Vitória, do governo do Estado. O governo foi intransigente, quer tratar os servidores com autoritarismo, não quis conversar. Essa Casa tentou intermediar uma conversa das mulheres que estavam no movimento. Então o governo é irresponsável. Ele tem que ser responsabilizado pelo aquilo que ele faz. Está punindo policiais indevidamente, perseguindo. Agora, o governador pode perseguir, pode pintar e bordar, e não pode rever a sua posição? Pode rever sim, pode rever sim. É só ele parar de perseguir os policiais. Quem está pagando essa conta, ninguém aqui quer deixar embaixo do pano, por baixo do pano, os crimes não cometidos não. Mas o secretário de Segurança à época foi infeliz, terminou de acabar com a pouca segurança que tinha no Estado, o André Garcia. O governador foi muito infeliz, os dois, o governador, o vice-governador e o governador titular, junto com o secretário de Segurança, foram infelizes. O comandante da PM na época, que hoje é secretário, outro que agiu com truculência e desrespeito com a tropa. Então, nada mais justo. E quem está pagando essa conta é o povo do Espírito Santo, que não tem segurança. Os policiais têm medo de sair às ruas para trabalhar. Então o governo quer se eximir desse problema que ele causou, deputada Vitória. A intransigência dele ocasionou mais de 200 mortes no Estado. Porque o governador Paulo Arthur não tem nada a ver com esse problema de anistia. Porque executivo não anistia ninguém. Quem anistia é judiciário ou Congresso Nacional. Então ficar fazendo a confusão de que os policiais vão ser punidos ou não, a vontade pessoal do governador, é tirar a discussão da lógica. Porque nós podemos ser a favor da anistia, eu sou a favor. Mas primeiro tem que ser julgado, pessoal. Tem que ver quem é que tem responsabilidade. Ou não houve greve da polícia, ou não houve 200 e poucas pessoas que morreram. Ou não houve a sociedade capixaba 15 dias dentro de casa, ameaçada de morte, crianças sem poder ir para a aula. Não aconteceu isso no Espírito Santo, não? Tem que apurar. Não é dado ao executivo o direito perante a lei de dizer se pune ou não pune ninguém. Isso é atividade do judiciário. No caso em tela, é do Judiciário Estadual e da Justiça Militar. Esse projeto não está excluindo
nenhum policial militar de crime, nem crime penal, nem crime militar. Simplesmente em razão dos atos administrativos. Por quê? Porque toda a apuração foi eivada de vício. Nós conseguimos analisar e verificar algumas irregularidades, e estas irregularidades, elas são passíveis de nulidade dentro do processo administrativo. Então, nada mais justo, e nós não estamos colocando no colo do governador nenhum pedido absurdo, e sim um pedido coerente, uma vez que já tramita no Congresso Nacional, está na gaveta do senador Eunício de Oliveira, e hoje eu, em reunião com o senador Magno Malta, eu pedi que o mesmo desengavetasse esse projeto, que já passou e foi aprovado em todas as comissões de segurança, tanto da Câmara Federal quanto do Senado Federal. Eu fico pensando, o governo também não deveria ser processado e responsabilizado por isso? Porque, na verdade, a responsabilidade da segurança é do governo do Estado. Se o governo, por falta de diálogo, permitiu que ocorresse aquela situação em fevereiro do ano passado, tal qual se acusa a policiais e familiares como responsáveis por aquilo, o governo deveria ser processado e indiciado também, porque, na verdade, foi o maior responsável por aquilo. Eu não sou formado em direito e não conheço tão profundamente a legislação assim. Agora, em relação à anistia, eu penso que o Executivo Estadual, sim, pode fazer isso. Afinal de contas, fato semelhante ocorreu recentemente no Rio Grande do Norte, quando o governador daquele estado deu anistia aos policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Militar, que ali sim fizeram uma greve. Foi uma situação até diferente daquela que ocorreu aqui no estado. A responsabilidade administrativa é do governador do estado, sim. Basta procurar e se informar. A ação direta de inconstitucionalidade 341 do Supremo Tribunal Federal estabelece que é prerrogativa do governador submeter a Casa de Leis para dar a anistia aos servidores públicos estaduais. Não sou eu que estou falando, é lei, está lá. Então por quê que até hoje isso se prorroga nesse estado, se prorroga? E uma queima de energia muito grande. O que deveria estar sendo responsabilizado e até preso era agentes deste governo. A anistia, para ser dada, ela precisa saber a quem vai ser dado. Se nós não estivéssemos aqui partidarizando o assunto, que é o apelo que eu fiz para que o assunto fosse discutido como Estado e não fosse discutido como pessoa, era fácil ser entendido. Por isso que tem que ter o processo administrativo, por isso que tem que ter a apuração para saber quem vai ser responsabilizado para poder ser digno da anistia. Não tem como o governador mandar um projeto para cá, para anistiar a granel, fica anistiado todo mundo que passou na rua, que deixou a rua fechada, que deixou os estudantes sem aula, que isso não é possível isso. Então tem que ter o processo administrativo, isso é a lei. Quem prega diferente, prega baderna, prega bagunça. E que bom que tem debate, né, deputado Gilson Lopes? Que bom que o direito não é a ciência exata, né? Quiçá que o direito fosse uma ciência exata. Lá no Supremo Tribunal Federal talvez não desse 6-5 o tempo todo. Aí era uma ciência exata. Como é de interpretação, nós também temos direito de interpretar. No momento agora, nós fortalecemos cada vez mais a segurança no Estado, fortalecemos nossas polícias, e é por isso que nós estamos aqui hoje também, porque tem uma demanda que todos vocês sabem, de um veto importantíssimo para ser derrubado nessa noite, que nós nos unirmos nesse sentido, que envolve os auditores, envolve os oficiais da polícia, envolve os bombeiros, envolve médicos. Eu quero pedir nessa oportunidade que os nossos colegas se mantenham em plenário,
plenário para que a gente faça justiça para com esses servidores que escolheram essas carreiras, que passaram todos por concurso público. Eles ganham relativamente razoável na cadeia, relativamente razoável para o Estado, mas não para o país, porque são categorias de atribuições elevadas, significativas para a segurança, para a defesa da população, para a garantia do fortalecimento do erário, para a saúde, ou seja, é muito importante esse esforço concentrado dos deputados aqui para que a gente faça justiça para com esse pessoal que sequer os 5% de reajuste que os servidores tiveram, eles não tiveram. Então, meu apelo aqui hoje vai nesse sentido junto aos colegas que estão nesse plenário. O governo não trabalhou para que ele fosse mantido, é verdade. O governo liberou a sua base, atendendo uma solicitação da base. Porque o governo não faz unilateralmente. Também houve a base e aqui houve uma demonstração explícita de que o governo tem disposição para dialogar com a sua base e não apenas solicitar que ela cumpra uma designação conforme pensa o governo. Então eu não vejo investimento no social do nosso Estado. E vejo o governo vetando uma matéria, vetando o salário para ele, mas um salário que limita o teto dos servidores para não terem aumento de salário. Então é uma grande incoerência desse governo, que veta, mas pede a base para votar e derrubar o veto. Então por que não sancionou a lei? É isso que eu pergunto, por que não sancionou a lei? Para que não tivesse essa celeuma, deputado Teodorico. Foram um mês os servidores peregrinando nas portas dos gabinetes, pedindo a gente para votar contra o veto. E aí a base do governo vai no governo e pede para derrubar o veto. E o governo permite derrubar o veto. Não seria muito mais tranquilo ter sancionado a lei e não ter vindo um veto para essa Assembleia? Seria muito mais tranquilo, gente. Que os deputados que pertencem à oposição defendam que o governo tenha agido de maneira diferente na relação desse projeto, a gente compreende, porque isso é do jogo político. No jogo político, deputado presidente Eric Musso, as pessoas se posicionam a partir das suas posições, muitas vezes eleitorais também, e a gente compreende isso. Agora, dizer que não entende por que teve o veto, não entende por que a base votou do jeito que votou, não compreende como é que foi, tendo eu dito claramente o que aconteceu, não é aceitável. Não é justo dizer que o governo não trata com transparência, comigo tendo vindo aqui, falado em nome do governo, os porquês. As pessoas podem discordar, é do processo democrático. Agora, dizer que não foi transparente não é aceitável, deputado Dr. Hércules. Eu não vou entrar no mérito da derrubada desse veto, mas algumas coisas precisam ser pontuadas. Primeiro, assim, nenhum funcionário do Estado teve reajuste salarial. Ninguém teve. Porque não pode se dizer que 5% significa reajuste salarial. E menos ainda, aumento. Considerando que a maioria dos funcionários do Estado estão há quase 4 anos sem nenhum tipo de, sei lá, nem sei como chamar isso, porque aumento salarial não é, reajuste não é, essa migalha que o governo deu de 5%. Considerando que também no governo anterior eles tiveram aumento muito abaixo da inflação, a perda salarial da maioria dos funcionários do Estado, considerando professores, policiais e todos os demais, é de aproximadamente 28%. Aproximadamente. Portanto, esses 5% que teve recentemente não recompõe absolutamente nada, principalmente para quem já ganha a miséria que ganha um professor, por exemplo, que tem salário inferior a R$2.000. Então, não houve reajuste. Vale registrar que se havia problema também para os funcionários de carreira que aqui estão hoje, que o piso salarial estabelecido pela lei para os professores não é pago pelo Estado, está na Justiça há um tempo e isso não se resolve. O piso salarial
que é de 2.000 e alguma coisa, R$ 2.800, R$ 2.900, e que não é pago. Hoje, um professor da rede estadual com doutorado tem um salário de R$ 3.000, aproximadamente R$ 3.000 e poucos reais. Essa tarde foi uma tarde de coragem desse parlamento, uma tarde de vitória. E eu peço que a gente faça o mesmo, que a gente acompanhe também, vetando a questão que visa reduzir vagas de trabalho nos cobradores do sistema coletivo, que é outra categoria sacrificada. O Transcol, quando fez a licitação, foi feita a licitação para o sistema de transporte, está lá claro que tem que ter a figura do motorista e do trocador. E estão querendo, porque não estão conseguindo oferir a lucratividade que eles querem, eles estão querendo, ameaçando cortar a cabeça do cobrador de ônibus. Só quem pega o transporte coletivo, gente, aqui a gente precisa ser solidário, é que sabe o que significa isso. Como é que o motorista, que já tem a carga horária dele massacrante, ainda vai ser motorista e trocador? Isso é usurpar, isso é você botar uma sobrecarga em cima de um profissional que não vai ganhar um centavo a mais para isso, que é o motorista de ônibus. Então eu quero aqui que a gente seja solidário também, para com essa categoria de motoristas e de cobradores do transporte coletivo nosso, que é ligado à CETURB, que é o Transcol, para que a gente amarre na lei essa possibilidade que sempre bate na cabeça deles, de tirar a figura do trocador, do cobrador de ônibus, o antigo trocador que a gente chamava, do cobrador de ônibus, trazendo insegurança no transporte coletivo, porque o motorista tem que estar olhando para o trânsito. Ele não vai ter tempo se algum ladrão, algum infrator da lei entrar no coletivo para roubar, aí que a população fica mais vulnerável, porque o motorista tem que dar conta da estrada, de dirigir, e não dá conta de visualizar algum risco que a população que está nos ônibus possa ter. E volto à tribuna para falar sobre segurança pública. Temos informações de que chega à Assembleia Legislativa, ou chegará, ou estamos na iminência de receber, a imprensa divulgou isso, um projeto de lei onde o governador pede autorização ao parlamento para contrair empréstimo junto ao BNDES, ao BANDES, de 180 milhões de reais para investimento na área da segurança pública. Tomara que isso proceda, tomara que chegue logo, porque é necessário investimento na área da segurança pública, tendo em vista o momento que nós vivemos. É lógico que segurança pública se faz com educação, com inclusão, com esporte, tudo isso nós temos convicção, mas eu tenho relatado aqui que a pasta da segurança pública, no meu ponto de vista, deve ser administrada pessoalmente pelo governador do Estado, que deve diariamente se debruçar nos números, nos índices, nas ações, ouvir a sua equipe de segurança pública, porque, infelizmente, eu repito, infelizmente, o crime é organizado, o crime vai se adaptando às realidades, tem mobilidade, muda rapidamente de local, de foco, de objetivo, e somente muito esforço concentrado, muito planejamento, muito estudo e muita vontade. Porque nós temos que conviver, a Serra, por exemplo, Balneário de Jacaraípe, com o maior índice de assassinatos e homicídios do Espírito Santo. Um balneário respeitado, com tradições, de um povo ordeiro, trabalhador, uma cidade de gente do bem, que contribui com quase 30% do PIB capixaba, mas aí conviver com uma delegacia com 3 funcionários. Eu tenho questionamentos a apresentar. Por que foi extinta a Rotam? O que justifica o atual governo ter extinto a Rotam? O que justifica o fim do BME, do Batalhão de Missões Especiais? Qual é a justificativa? Qual foi a vantagem em acabar com o BME e com a Rotam? Eu não consigo entender. A patrulha da comunidade era elogio, tinha resultados, uma interação entre o comércio, comerciantes, população,
e a guarnição. Acabaram. Para onde foram as viaturas da patrulha da comunidade? Aonde está esse efetivo? Barra de São Francisco. Recebi, agora à tarde, uma comunicação dos oficiais da Polícia Militar que já estão praticamente sem combustível para fazer as patrulhas rurais e o policiamento preventivo ostensivo. Fui informado que o batalhão de Nova Venécia tem R$61 mil para gastar com combustível por mês e o batalhão de Colatina R$65 mil. Enquanto que o batalhão de Barra de São Francisco, a maior extensão territorial, apenas R$35 mil. E que lá no município, Água Doce do Norte, Barra de São Francisco, Águia Branca, São Domingos, já estão numa situação de penúria em relação às viaturas. Eu, que sempre tenho defendido que a nossa polícia é uma das melhores polícias da nação, porque os índices de apuração são os mais altos, varia em torno de 8% a 10% os índices de apuração, e aqui no estado, na casa dos 40% a 50%. Eu reafirmo, deputado Freitas, com certeza e com informação fidedigna, de que lá na região noroeste, os comandantes de companhia já estão recolhendo uma viatura, porque eles têm um gasto de combustível na ordem de R$5 mil mensal. Só que reduziram para R$3.200 o valor do combustível. E hoje, que o combustível está aumentando todos os dias, quase R$5 o litro de combustível lá na região noroeste. É mais de R$4,30. Centenas, milhares de pessoas que nesse momento estão passando por momentos difíceis na região de Vila Velha. O problema das enchentes em Vila Velha já passou do limite. E há necessidade, com urgência, urgentíssima, que seja instalado em Vila Velha um sistema de bombeamento para evitar que os moradores, principalmente de Cobi, da Grande Cobilândia, eu fui lá hoje, fiquei surpreso porque as pessoas não conseguem nem sair de barco de casa. O pessoal está ilhado. Ir lá de carro é um perigo, porque você não sabe o que é a parte do valão e a parte do calçamento. E a mim foi feito esse apelo. Vitória, por exemplo, tem alagamento, mas com 1 hora, 2 horas, o sistema de bombeamento funciona. O problema se resolve. Agora lá, na região de Cobilândia, onde milhares de moradores ali residem, em outras regiões também de Vila Velha, a situação passou dos limites. E nós, como deputado, e eu tenho uma parcela significativa de amigos que eu respeito em Vila Velha, eu não poderia deixar de vir aqui à tribuna desta casa, num momento difícil que passam estes moradores de Vila Velha, prestar a minha solidariedade. O Maio Amarelo começou há algumas semanas e traz o tema Nós Somos o Trânsito. A campanha, em sua 5ª edição,
propõe o envolvimento direto de toda a sociedade nas ações, além de pedir uma reflexão sobre uma nova forma de encarar a mobilidade. Então é preciso que a pessoa, quando entra no seu veículo, não vire uma fera. Tem até um desenho animado do Pateta, que ele vê que a pessoa entra no carro e se transforma. Começa a brigar com todo mundo. Começa a achar que todo mundo não dirige, só ele que é bom no volante. E, na verdade, nós temos que mudar esse conceito, esse comportamento. É um estímulo a todos os condutores de caminhões, ônibus, vans, automóveis, motocicletas, incluindo os ciclistas, os pedestres e passageiros a optarem por um trânsito mais seguro. Se você, por exemplo, bebe e dirige, você sabe que você vai cometer um acidente. Então, nós não podemos conviver com essa história do presidente da República, mandei até uma carta para ele, deve ter jogado fora, pedindo para ele não sancionar a lei que aumentou a pena com relação aos acidentes de trânsito. Tem que mudar o tratamento na forma judicial. Não pode ser homicídio culposo, tem que ser homicídio doloso. Se você bebe e dirige, você vai matar alguém, pode se matar também.